E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O nosso comportamento, ele dificilmente ele tem uma virada. Eu gosto de falar isso pra galera, que o nosso comportamento, ele dificilmente ele é por um estalo. Entendi. Normalmente o estalo é, de fato, o momento que vira. Mas é um degradê. Chegou um momento, por exemplo, que eu estava acompanhando muito canal de corrida. Eu gostava de correr na época. Hoje eu não corro muito, mas eu faço mais musculação. Mas na época eu amava correr. Também não tinha dinheiro para musculação, então eu fazia corrida porque era um tênis só e uma bermuda. Eu já estava acompanhando, eu fumava cigarro na época, eu já estava acompanhando os canais de corrida e tipo assim, a galera tem que entender isso porque o ser humano tem um negócio que eu gosto de chamar de síndrome de Jaque. Tipo, já que eu comi um hambúrguer na terça, eu não vou mais à academia a semana inteira. É muito 880 o nosso cérebro. E eu gosto de explicar esse fenômeno porque normalmente uma mudança de hábito é um degradê. Só que existe um ponto de ruptura. Normalmente a nossa atenção é direcionada nesse ponto de ruptura. Só que o que aconteceu comigo? Como eu comecei a consumir outros conteúdos, e aí levando em consideração que o Skinner falava que o nosso comportamento é selecionado pelas consequências, nós humanos, os outros animais também, mas nós humanos principalmente, a gente consegue aprender sem experimentar as consequências. A gente aprende vendo alguém. Então se alguém bota o dedo na tomada e você vê que o cara tomou um choque, você não vai botar o dedo na tomada, você aprendeu. E quando você vê alguém fazer alguma coisa e aprende por meio da aquisição daquela informação e consolidação na sua memória, isso é uma modelagem que acontece no seu comportamento por meio da aquisição de um repertório. Você adquiriu um repertório comportamental. Uma coisa que você nem imaginava que podia acontecer, aconteceu, você falou, olha só, se um macaquinho vê o outro macaco quebrando um coco numa pedra, ele vai imitar. Porque ele adquiriu um repertório por meio de visualização. Eu gosto de falar isso para a galera ter essa noção. Por isso que eu gosto de explicar. Sim. Eu comecei a consumir conteúdo na internet, do canal de corrida. Eu comecei os caras relatavam muito bem-estar. E eu falava, cara, esse negócio deve ser bom mesmo, cara. Aí o que começou a acontecer? Quando eu saía e dormia tarde ou bebia demais, eu já acordava me culpando. Coisa que não acontecia antes. Então começou a acender uma culpa. Eu já o estalo começou a acontecer, só que ainda a mudança de comportamento não tinha sido implementada. Então eu comecei a me culpar. Cara, tinha época que eu me culpava antes de sair. Eu falava, puta, cara, eu vou sair, vou beber um monte, vou dormir tarde, eu vou acordar mal. E aí não sei o que, eu fiquei sem beber a semana toda, agora eu vou beber e puta, vai ser uma merda. Então eu já começava a me culpar. E cada vez esse negócio foi escalando, até que um dia eu falei, aí começou a mudar. Acabou, não vou mais sair. Mas a galera tem que entender que não é assim. Sim, você é do vai dia pra adquirindo noite, né? um repertório dentro de você. Você vai começando a ficar um pouco ansioso quando você sai daquilo que você queria alcançar, até que um momento você eventualmente consegue alterar o seu comportamento. Às vezes, quando é do dia pra noite, não faz... aí que é traumatizante demais, né? Traumatizante. Aí você não sustenta muito aquele comportamento a longo Na verdade, prazo. você mesmo acaba se aconselhando, né? Todas as vezes que sai. Pô, por que você fez isso? Por que eu fiz isso? Então, uma conversa de você com você mesmo. Isso, exato. E é legal, sabe? Porque quando você começa a entender de comportamento, assim, te dá uma caixinha de ferramentas. Você tem uma noção, sabe? Essa parada da seleção de consequências do Skinner, quando eu consegui entender mesmo, abre uma janela na sua cabeça que parece que você ignorava. O cara era tão gênio, velho. Primeiro, ele era tão gênio, mas tão gênio. E aí os estudantes de psicologia muitos estão descendo além em mim agora porque tem uma briga Porque dentro da tem a galera psicologia. que não gosta dele. Tem a galera que odeia ele, velho. Que você tá falando de Skinner, cara? O negócio é outro lado. Que Skinner é uma rixa. Mas tipo uma rixa explícita. Dentro dos departamentos é explícita a rixa. Tem a galera do Skinner e a outra galera de quem? Do Freud. Ah, do Freud. Ele Freud. era o Eles contrário eram do Freud. meio ali. O Skinner, ele era tão gênio, velho, que ele nem tinha
com quem falar, pra você ter noção. Assim. Ele tinha dificuldade de conversar com pessoas, de tão na frente que estava o pensamento dele. Basicamente, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que o nosso comportamento é selecionado de uma forma muito parecida que características morfológicas selecionam, que a evolução seleciona características morfológicas. Imagina, você tem uma ilha e você tem diferentes bicos de pássaros nessa ilha. E esses bicos de pássaros, eles nascem de forma diferente por mutações específicas aleatórias. Então você tem um bico mais fino e comprido, você tem um bico mais curto e grosso, e existe uma variação daquela característica morfológica. Isso é o que o Darwin falava. Acontece uma interação diferencial com o ambiente. Então, sei lá, o solo é mais duro, o solo é mais molhado, o bico tem que ir mais fundo para pegar minhoquinha, ou o solo é mais duro e tem que ser um bico mais firme e grosso para cavar no solo. Acontece uma interação e dentro dessa interação alguns bicos são selecionados e passam, reproduzem isso para frente. Isso foi basicamente o que o Darwin quis dizer, né? Então existe um princípio de variabilidade, interação diferencial e perpetuação por meio da genética. O Skinner falava que dentro do comportamento é a mesma coisa. Você tem uma variabilidade de comportamento, então você expressa vários comportamentos de forma inicialmente aleatória e aí ele bem no início mesmo, imagina um nenezinho que está começando a pisar no chão, caminhar. Ele pisa com o pé mais torto, cai. Então, bom, aquele tipo de interação seria tal qual um bico que não funcionou. Então não é selecionado. Aí ele ajusta, agora pisa mais certinho. Até que esse excesso de comportamentos que estão sendo emitidos, alguns são selecionados e são passados para frente, só que não é via genética. É via o que a gente chama de neuroplasticidade. O cérebro armazena aquela informação por meio de uma memória e perpetua ela. Ele dizia que a seleção por consequência de um comportamento seria como se fosse a evolução acontecendo ao vivo. Entendi. Legal pra caramba. Muito maneiro, cara. Só que vai explicar isso, cara, lá em 70, assim, a própria teoria da evolução já era uma parada muito criticada. E o cara vem falar que acontece isso com o comportamento. Deve ter sofrido, né? Bastante, bastante. E aí quando você começa a compreender isso, é bacana porque você começa a entender que o seu comportamento ele é muito resultado das consequências que ele gera. E aí você tem, de certa forma, uma ideia de modulação, né? Você pode, mas espera aí, então significa que esse reforço que eu estou obtendo aqui desse ambiente é esse tipo que seria uma função, né? A gente diz que todo comportamento tem uma função. E o que é uma função? É que tipo de consequência aquele comportamento gera que mantém ele. Então, se você está numa roda de galera que é da bebedeira e os caras te elogiam e falam que você é fodão por isso, a tendência é que o seu comportamento seja mantido. Se você não ficar esperto... É tipo, por exemplo, rede social. Eu falo pra galera que me segue, eu posto alguns posts explicando artigo científico que dá 2.000 curtidas. Para um Instagram de 600 mil seguidores quase é muito pouco. Eu posto outros que dá 35 mil curtidas. E eu falo pra galera, eu faço questão de continuar postando esses de 2.000, porque se eu seguir a tendência, deixar o meu comportamento ser selecionado pela tendência dos likes, eu vou estar mostrando a bunda daqui 2 meses. Entendeu? É o ser escravo do algoritmo que a gente fala. Então eu tomo cuidado, tá ligado? Eu tomo muito cuidado. Isso é bem complicado.